Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui no nosso MR7Cast, é um prazer imenso. Eu aqui enxergando seu anfitrião que está adentrando em sua casa, no seu lar, para levar conhecimento, aprendizado e muito mais. Hoje, a nossa convidada é especial, você vai saber já já. Mas antes da gente iniciar, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar e se esse assunto interessou você e se esse assunto interessar outras pessoas, não custa mandar para elas, né. Então, gente, agora nós vamos falar com ela, a doutora Ana Cláudia, uma pessoa incrível, fantástica, que obviamente ela vai se apresentar, vai falar um pouquinho dela para a gente dar continuidade a esse maravilhoso MR7Cast. E aí, minha querida, como é que você tá? Richard, muito obrigada por me receber. É uma honra, um prazer. Vamos começar, né? Ah, sim, 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 sem dúvida que hoje nós vamos falar sobre coisas impressionantes, gente. Hoje os temas são abordantes para você que por exemplo, eu tenho, né, um pouquinho, né, totalmente de TDAH, então a gente vai falar sobre esse assunto com essa doutora maravilhosa. Tem outros síndromes também que também eu desconheço e a gente vai aprender junto, porque é exatamente esse o objetivo do nosso podcast. Bom, doutora, conta pra gente, né, antes de mais nada, né, como é que aconteceu, como é que foi? Como é que, eh, você decidiu, né, de onde você veio, como que aconteceu, como é que é agora que vai ser ou nunca? Conta pra gente. Bem, eu sou a Cláudia e tenho 61 anos, tenho uma filha que mora na Austrália, é psicóloga e está fazendo uma transição de carreira para o marketing. Bom, minha jornada começou há 37 anos. Na verdade, a psicologia, ela veio para minha vida através de um processo de orientação profissional no ensino médio. Nunca tinha pensado nisso, mas aconteceu e foram 5 anos de curso, né, em que eu fui me identificando cada vez mais. Não comecei na área clínica, comecei na área organizacional e depois de um certo tempo eu fui ficando descontente com o processo em si e fui estudar para me conhecer. Fiz um curso de bioenergética e esse curso, ele gerou um curso de formação. E aí eu fiz a formação em bioenergética e gestalt terapia. Mais adiante eu fiz um curso de hipnose clínica ericksoniana e comecei então a atuar na área clínica, a convite da minha terapeuta na época. Isso eu me formei em 89 e isso já aconteceu em 93, março de 1993. E nunca mais saí. E o que é interessante, gente, é que na faculdade eu tive uma professora, professora Aldeci, e ela dizia assim para mim: "Você vai ser uma excelente técnica, você tem uma escuta muito apurada". E eu dizia assim para ela: "Pelo amor de Deus, Aldeci, eu já tenho nota para passar, me dá a minha nota, me libera, porque eu não vou aguentar ficar dentro de um cubículo ouvindo o camarada falar os seus problemas o tempo inteiro, eu não vou aguentar". Só que nessa época, eu eu não sabia de fato o que eu tinha, quer dizer, eu sabia que eu tinha um diagnóstico que foi dado aos 5 anos de idade por uma professora na escola, em que, mediante as minhas dificuldades na sala de aula, ela apertou minha mão, puxou meu cabelo e me chamou de burra e preguiçosa. Óbvio que minha mãe foi na escola, falou e aconteceu, mas a criança internalizou e naquela época não tinha de fato, não se falava, né, em diagnósticos e tal. E eu vim crescendo com muitas dificuldades acadêmicas, colecionava zeros, muitos professores particulares.
E era interessante que durante as aulas particulares, eu ia muito bem. E a professora dizia para minha mãe: "Mas Ana Cláudia está muito bem, Clotilde, está muito bem". E chegava a hora da prova. E aí eu chegava em casa, né, minha mãe: "E aí, Ana Cláudia, como foi na prova?". "Não sei". "Como você não sabe? Você não estudou lá com a dona Luzia, nã". "Estudei, mamãe, mas eu não lembro". "Mas Ana, o que que caiu na prova?". "Não sei, mãe, me deu um branco na hora". De tanto minha mãe ouvir essa história de branco, 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 um dia ela falou: "Pelo amor de Deus, que deu o arco-íris inteiro na sua cabeça, garota, mas some com esse tal de branco". E, enfim, né, então o que que acontecia? Eu começava a ler um texto e quando chegava no meio do caminho, eu já não lembrava mais o que eu tinha lido. Então a dificuldade de memorização sempre foi muito grande. Aprender uma segunda língua, não deu. Concurso público, não rolou. Até que em 2006 eu fui fazer uma formação em avaliação neuropsicológica e, na época, eu fui a segunda turma de formação, né, e lá durante as aulas de psiquiatria, o professor descrevendo os sintomas, eu sempre fui, o tipo de pessoa que tinha que sentar bem na frente. Porque senão eu me dispersava, qualquer coisa chamava a minha atenção, e eu viajava durante as aulas e óbvio eu não conseguia, se já era difícil memorizar, imagina sem prestar atenção. E ali prestando atenção no que o professor estava falando, as lágrimas foram descendo e o professor quando olhou falou: "Laviano, o que que aconteceu?". E aí, sabe quando eu falei: "Eu descobri que eu não sou nem burra nem preguiçosa e que eu tenho um transtorno". E ali eu me deparei em 2007 com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, fez todo sentido para mim. A partir dali fiz algumas avaliações e de fato foi detectado. E abriu-se então um sabe, um campo de entendimento, e à medida porque eu trabalhava muito mais na psicoterapia com, adultos. E com a avaliação neuropsicológica, as crianças e os adolescentes começaram a chegar. E eu comecei a ouvir a mesma historinha que eu falava para minha mãe. E as mães diziam: "Eu não sei o que passa com ele, eu não sei o que passa com ela, porque a única coisa que ela fala é que na hora da prova deu branco". E aquilo fazia todo sentido. Ou então quando eu ia na escola, eu ouvi muito isso de professores: "Doutora, ela é burrinha, né?". E doía lá dentro da minha alma, porque durante anos eu ouvi isso, durante anos eu carreguei esse diagnóstico. E eu entendi, Richa, que a minha missão estava ali, não era a psicoterapia, era a avaliação neuropsicológica, que passou a fazer todo sentido. As minhas amigas, elas diziam assim: "Cara, é impressionante quando você fala na avaliação neuropsicológica, como os seus olhos brilham", e eu me emociono porque é isso, sabe. A avaliação neuropsicológica para mim, ela faz todo sentido, porque ela nos dá um norte, ela nos dá um caminho. Não é a criação de um rótulo ou a criação de uma estereotipia para aquele indivíduo, mas a gente constrói um caminho muito mais assertivo, para que o prognóstico seja muito bom. Então, à medida que eu fui trabalhando com a avaliação, e os pacientes iam chegando, nessa época eu resido em Jacarepaguá, e isso nós estamos falando de 2008, não se falava em avaliação neuropsicológica. Então, o que que eu passei a fazer? Eu passei a visitar as escolas e conversar com a coordenação, o que que era avaliação neuropsicológica, o que que aquele laudo poderia, como aquele laudo poderia contribuir, né, no crescimento, no desenvolvimento, no desempenho daquele aluno, e as coisas começaram a acontecer, porque é um trabalho de formiguinha. Hoje,
nós temos aí né, uma gama de profissionais, mas contávamos nos dedos. Quem são os neuropsicólogos? Jacarepaguá, então? Sabe? Então eu vejo e eu sinto muito orgulho, porque eu levei isso para minha comunidade, para Jacarepaguá, e cresceu. Então, ao longo desses 37 anos de formação, mas de 2008 para cá atuando com avaliação neuropsicológica, quando eu entregava o laudo, os pais me perguntavam: "Tudo bem, e agora? O que fazer? O que que eu faço?". E de fato, nós não tínhamos muitos protocolos estabelecidos. Estava se iniciando, né, a fala sobre o TDAH, algumas já tinha algumas coisas, mas a população não tinha muito acesso. E eu resolvi então, estudar um pouco mais para entender como é que eu poderia, sair daquele tratamento tradicional, porque eu, enquanto TDAH, eu não conseguia me adaptar trabalhando dentro daquela teoria. Se encaixava, não Eu não tinha me como. encaixava, Era um quebra-cabeça que não dava certo. sabe, era muito assim, olha, era muito rígido, era muito funciona, funciona, mas eu, enquanto técnica, eu não conseguia. E aí eu ficava me questionando: "Mas se eu, enquanto técnica, que tenho que dominar, eu não consigo, então não dá certo". E o que que acontecia? Nessa foi o momento em que os computadores começavam a chegar nas nossas casas. Nós começamos a ter acesso aos computadores. E quando eu chegava em casa, minha filha hoje tem 26 anos, naquela época ela tinha 8 aninhos. É, tem um tempinho, hein. Tem um tempinho, né? É. Então, eu chegava em casa e a Giovana dizia assim para mim: "Mamãe, você vai gostar desse joguinho aqui". E eu entrava, jogava com ela, e cada vez que eu entrava, eu começava a perceber que aquilo ali transformava alguma coisa cognitivamente na minha cabeça. Eu comecei a perceber que o meu cotidiano foi se modificando. E aí veio a sacada. Falei: "Cara, eu posso transformar o jogo online em protocolo de reabilitação para o TDAH". Então eu tinha um instrumento poderosíssimo, que era a avaliação neuropsicológica, Sim, porque a avaliação neuropsicológica, o que que é? Ela é um conjunto de testes em que nós avaliamos o que chamamos de domínios cognitivos, ou seja, várias partezinhas do nosso cérebro. No TDAH, é óbvio que, assim, eu vou falar de uma forma muito superficial, mas o maior acometimento do TDAH são o que nós chamamos de funções executivas, que é como ele organiza, planeja e executa uma determinada atividade. interessante isso. E aí o que que acontece? É óbvio que no bojo vem procrastinação, dificuldade no dimensionamento do tempo, dificuldade de atenção, concentração, enfim, não vou listar aqui. E aí, eu comecei então a dizer o seguinte para os pais: "Olha, eu sou TDAH, eu tenho praticado através dos jogos online e nós temos um recurso que é a avaliação neuropsicológica". Então ali eu tenho, na avaliação neuropsicológica, o QI, eu tenho uma avaliação de, linguagem, de organização perceptual, ou seja, como a informação entra na via visual, como ela se organiza espacialmente e como executa. Eu tenho o índice de memória operacional, que é um índice que está relacionado à atenção, velocidade de processamento, e testes bem específicos de função executiva, e nós pegamos também a parte comportamental e a parte de personalidade. Que interessante. Então, é uma avaliação com um rastreio muito amplo. E isso nos dá, eu costumo
pensar o seguinte: "Cara, isso é um escaneamento, né, que a gente faz no cérebro", sem ter aquelas máquinas todas, mas são testes. Sim, 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 sim. Então são perguntas, respostas, material em que o paciente ele vai manipular em determinados momentos, vai escrever, enfim. Em média, como é que eu faço o processo de avaliação neuropsicológica? Eu faço processo de anamnese, quando é criança e adolescente são os responsáveis que fazem, que participam. Hoje, eu já passei essa parte para o processo online, então em média são 50 minutos de entrevista com os pais, quando é um paciente adulto, é o próprio adulto que participa, no caso de um idoso, por exemplo, se é um idoso que ele tem as suas funções preservadas, é ele que participa, se não, se é uma pessoa que já está bem comprometida, é um acompanhante, um filho, enfim, a pessoa que tem maior convivência com ele. Depois disso, o paciente já entra em processo de avaliação, que é em torno de 4 a 5 sessões. Finalizado, eu faço a correção dos testes, elaboro o laudo e faço então a sessão que nós chamamos de devolutiva, que é para informar sobre É o que devolver se aquelas tem, informações na qual você captou. né. A partir disso, o paciente vai para a vida. Mas, se no caso o paciente não colocar em prática todas as recomendações que foram passadas, que foram detectadas né, então ele precisa de um acompanhamento com o psiquiatra ou neurologista, precisa fazer um exame mais apurado de vista, um exame de ortóptica, ou uma avaliação fonoaudiológica, psicopedagógica, enfim, a avaliação neuropsicológica, ela vai dar um norte. Se a família, se o adulto, se o paciente adulto, eles seguirem, Beleza. prognóstico bacana. Agora, se não, não adianta voltar no ano seguinte, porque o ideal é que após 1 ano e meio, esse paciente retorne para ser reavaliado, e aí passamos a fazer uma avaliação comparativa. Pois bem, a partir do processo do laudo, né, propriamente dito, eu tenho nas mãos um material fabuloso para reabilitar. E aí, como eu vou reabilitar? Eu vou reabilitar dentro das funções que estão em prejuízo. Então, quais são as áreas que são favoráveis e quais as que são desfavoráveis? Naquilo que ele está bom, eu vou potencializar. Então, o que eu preciso? Eu preciso estimular as regiões cerebrais que não estão tão bem assim, elas, Adormecidas, tipo isso, né. né? Então, nós precisamos o quê? Criar uma rota que nós chamamos de criar rotas neurais, fazer com que esse cérebro crie plasticidade. Mas o mais importante é que o paciente entenda como é o seu funcionamento, porque não tem uma fórmula mágica. Não é uma fórmula: "Olha, você vai fazer isso, isso, isso e isso, e você vai ficar bom". Primeiro, porque TDAH não existe cura, é um transtorno neurobiológico. Então ele é genético e hereditário, É, isso eu já sei. né. E aí, eh, se esse indivíduo não conhece o seu próprio funcionamento, então não adianta eu estudar durante 1 hora, eu vou estudar 1 hora, vou sentar aqui, se ele só consegue render 20 minutos naquela determinada matéria, disciplina, O restante é perdido. é perdido. E faz com que esquece o que acabou de aprender. Exatamente. E Passei por aí, isso. tem uma outra coisa muito importante, né, que é o quê? Que eu escuto muito dos pais: "Mas como é que para aprender letra de música, no jogo, como é que vai muito bem?". Porque são ilhas de funcionamentos diferentes, Diferenciado, são interesses diferentes. que é estimulante, né. Então, quando ele está ali diante do videogame ou diante da letra de uma música, ele tem estímulo, ele está com tesão, ele está com vontade, Que é totalmente diferente. que é muito diferente. Baseado nisso, uma pergunta interessante é que, assim, eu sempre fui essa pessoa, né. Eu nunca estudei, assim, "Ah, vai ter prova". "Ah, tá". "Estudou?". "Aham". Nem olhei para o livro, cara.
Tarefa de casa? Nem. Agora eu adorava fazer trabalho. Desenho, arte, Não. criação, isso é tudo. Sempre passava. Só que tem um detalhe, eu nunca reprovei. Por que que eu nunca reprovei? Passava raspando assim, né. Mas por que que eu nunca reprovei? Porque eu prestava atenção no que a professora estava falando. E aí, olha só, voltando nessa linha que você está dizendo aí, né, no quesito de organização, complexidade, e a pessoa começa a ler e começa a esquecer, aí vem a dática, né, que é anotar aquilo que você precisa. Então eu fui o adotante de agenda. Então, indiferente dos compromissos, eu tenho ali, ó, em cima da minha mesa eu tenho um caderno, que é um caderno da gratidão, eu tenho um caderno que é o caderno das minhas atividades atuais, eu tenho um outro caderno dos projetos que eu quero fazer, entendeu? E eu gosto de escrever, porque eu anoto tal, né, mas às vezes você não acha no computador. Eu gosto de escrever porque eu estou dizendo ao universo aquilo que eu quero. E a nossa mente, ela é um computador de última geração que não existe ainda. Então você formatar isso e você trabalhar com adolescente, com criança, que é o que você faz, com essa dinâmica, confesso a você que não é fácil, que eu fui professor de dança de street dance, e eu vi muito, muito eu ali, né, e que era rotulado como capeta, o arteiro, o diabinho da escola, o que não tem solução, o que ninguém quer pegar, né. E eu era o cara: "Não, eu quero esse, eu quero esse, quero me identificar com esse". E aí que tá a questão, nessa vivência, nessa exploração toda, como é que você hoje trabalha numa mente confusa de uma certa paciente que ela chega para você e fala assim: "Doutor, olha, eu não sei o que está acontecendo comigo, meu marido fala comigo, eu esqueço, ou eu não lembro, ou ele acha que eu estou fazendo graça". De que maneira você consegue trabalhar com essa persona, com essa cliente, com essa paciente? É, no processo de reabilitação, eu particularmente prefiro a reabilitação. Entre a psicoterapia e a reabilitação, eu prefiro a reabilitação. Sim. Porque no processo de reabilitação, sou eu quem dou o comando, porque eu sei qual é a região que eu preciso trabalhar e estimular. Ele não sabe. Ele sabe que ele tem a dificuldade, ele quer se livrar daquela dificuldade. Então, se ele precisa, por exemplo, trabalhar a dimensão de tempo, né, Uhum. eu coloco um jogo online que vai fazer com que ele Trabalha aquele trabalhe campo aquele que não está ali. sendo exercitado. Ou então, Isso. por exemplo, tem dificuldade na leitura. Tem um jogo muito interessante em que tem a peça como se fosse um tabuleiro, as peças ficam voltadas para cima e o paciente, ele tem que clicar nas peças que são iguais. É um jogo da memória, só que ele só pode as peças elas são, assertivas quando elas estão mais externas. Quando elas estão no meio, grudadinhas, você não consegue clicar nelas. Entendi. Então o que que eu faço ali? Eu faço um treino de atenção visual, por exemplo, Na verdade, você tá falando de uma mente confusa, então, né, né? porque o pensamento Uhum, é que vai comandar. Então, com certeza. vamos lá, no caso de um processo de ansiedade. O paciente está ali, ele se depara na hora, por exemplo, na hora da prova, mas se aconteceu alguma coisa em casa ou se brigou com o namorado, ela não está ali na prova, o corpo O dela corpo está tá, ali, mas a mente não. mas a mente não. Mas aí você chegou no ponto legal, porque você veja bem, quando a mente está confusa, o que que o cérebro faz? Ele tenta fazer uma coisa chamada sobrevivência. E quando ele entra no modo sobrevivência, o que que ele vai fazer? Ele vai manifestar o quê? Procrastinação, Exatamente, medo, ansiedade, culpa, é pensamentos isso. distantes. E isso acontece muito com pessoas do tipo, a gente tá conversando agora aqui, né? Aí o cara tá lá no celular. Cara, isso me desespera. Ou então você tá conversando com a pessoa, ela tá em outro universo. Então, faz muito sentido isso que você tá dizendo. E qual que é a maneira correta da gente poder, eh, trazer essa pessoa para a realidade? Na reabilitação, por exemplo, na psicoterapia, eu trabalho muito com a questão da respiração,
É um processo mais eu costumo dizer o seguinte: "Nós vamos ralar o coco no ralador, não vai botar no Uhum. processador". Então dá muito mais trabalho. Sim, Uma vez na semana, 50 minutos, o camarada passa muito mais tempo lá fora do que no processo psicoterápico. Então, assim, ele é muito a longo prazo. Na reabilitação, eu trabalho 2 vezes na semana, 50 minutos de atendimento, mas como eu vou, mediando aquele processo, então, no momento em que eu percebo que ele, por exemplo, fugiu a atenção visual e ele começou a catar a peça que está aqui, daqui a pouco ele veio para uma peça que está aqui, sendo que a pecinha que estava ali tinha uma mais embaixo um pouco. E aí eu costumo dizer para ele o seguinte: "Você está percebendo que a sua vista está boba? Ela foi para lá, foi para cá, vem para cá, vem para a lá". dispersão, começa a dispersar. Então ele percebe isso no corpo dele. É que na verdade aí a mente ó, é interessante até falar sobre isso, porque a mente ela começa a se sentir sempre ocupada, você tá sempre cansado, você nunca tá realmente calmo, você nunca tá em paz com você mesmo, e toda vez que você tá conversando com a pessoa pergunta: "Hã? É? Hã?" Por quê? Porque ela nunca tá no presente, por isso que uma das técnicas que eu faço muito, é a meditação. No Né, é o mindfulness, é o poder do presente, né, eu falo muito sobre isso, que isso me salvou demais, porque eu tenho exatamente essas todas esses prognósticos que você acabou de colocar, né, essa, patologia, e aí que é a parte mais importante, é que eu não me entendia, então eu era a bolachinha estranha do pacote, eu era o to eu todo mundo ia pra direita, eu ia pra frente, entendeu? Ah, todo mundo não, eu não penso assim gente, eu não vou, não vou, não vou e não vai, não quero. E aí que tá a questão que as pessoas não entendem. E aí que tá uma outra coisa importante, que eu descobri logicamente, que é um raciocínio rápido, acelerado e um aprendizado mais ainda, entendeu? Lógico que existe, né, histórias e histórias, sem dúvida. Mas quando você conecta com essas pessoas, quando você diagnostica isso, quais são os exercícios no caso de um adulto? Por exemplo, eu tenho 51 anos, entendeu? Aí eu falo: "Ah, doutor, eu tenho mais solução". Isso é real ou é coisa da minha mente? Na verdade, o nosso cérebro, ele é treinável. Sim. Quando eu estou lá na devolutiva, geralmente quando os pais me fazem essa pergunta que você me fez, eu Uhum. pergunto assim para eles: "Me diz uma coisa, por que hoje você não faz mais pipi nas calças?". "Hã?". Falei: "É, por que que hoje você não faz mais pipi nas calças?". E olha que eu fazia, hein, quando era criança. Nós somos treinados. Sim, Então, é um tipo de reabilitação, né, querendo ou não. não tem jeito. Uhum. Então, assim, tudo aquilo que você: "Ah, eu sei que eu tenho dificuldade nisso". Existe uma estratégia para você lidar, mas para isso você precisa entender qual é o seu funcionamento, como é que você funciona, o que que você pensa. Você está ali, de fato, como você trouxe, no momento presente? Você está, de fato, vivendo o momento presente? E aí você trouxe algo que para mim foi, claro, salvação, que o que que acontece? No TDAH, nós dizemos que existem subtipos. Então nós temos o subtipo desatento, hiperativo e impulsivo. O indivíduo pode ser apenas desatento? Pode. E aí é interessante que o nome do transtorno é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí quando eu falo isso para o pai: "Mas doutora, ela não é hiperativa, ela não é impulsiva". Sim, ela é predominantemente desatenta, mas essa hiperatividade, ela pode estar no pensamento e não Na no ação, comportamento, na ação, porque o cérebro tá numa velocidade e ela tá numa em outra. outra. Então, no meu caso, eu sou desatenta, hiperativa e impulsiva. Uhum. É muito mais difícil? Óbvio que é, porque o que você falou: "Ah, eu ficava prestando atenção". A professora começava a falar, eu começava a olhar para ela, e eu quando vi, eu estava muito longe. Então assim, como é que eu vou estudar em casa, se quando a professora estava explicando, eu já tinha boiado há muito tempo? Então eu saía da sala de aula sem ter entendido nada.
Mas sabe que olha só que interessante, o que acontecia comigo era um pouquinho diferente, né, porque era o seguinte, eu era o capeta da sala, eu era o cara que sentava lá no fundão pra fazer a bagunça, né, e aí chegou no momento que a bagunça não fazia muito mais sentido, que já estava repetitivo. Aí eu me mudava pra metade e começava a olhar a professora. Logicamente que nós, professores, não eram bonitas como hoje, né, eram umas veinhas, gordinhas, tudo bem. Mas eu ficava prestando atenção, mas sabe por que que eu prestava atenção? Porque era o seguinte, eu tinha eu desenhava. Então na hora que eu estava desenhando, eu estava no cérebro trabalhando uma questão e observando outra. E aquilo pra mim era muito legal. A professora ia brigar comigo porque eu estava desenhando, não estava prestando na sala na aula, mas o que ela me perguntava eu respondia. Então eu estava lá, conectado, tal, e todo mundo lá, e eu lá. E eu era o cara que mais escrevia rápido. Então o que que a professora fazia? Ela começava a encher quadro. E apagava. "Ah, professora, tô nem aí, vai de novo". Ela dividia o quadro no meio, né, aí ela escrevia o texto, aí eu aí riscava, eu tinha uma letra linda, maravilhosa, incrível e rápido, em manuscrito, ninguém ganhava de mim, tá. E aí, uma certa vez, uma pessoa chegou pra mim e falou: "Nossa, essa letra é estranha, essa letra não sei o que lá, bá bá". Cara, nunca mais eu fiz mais aquela letra, mudei, não escrevo mais letra manuscrita, até hoje, eu escrevo só letra de forma, que só Jesus para entender a letra, e é assim, pô, eu me tornei desenhista, designer, aquela coisa toda, sempre gostei de desenhar, e isso me frustrou, né. Então, pegando no gancho que você está dizendo, quando a pessoa, a criança, está naquela formação psíquica, onde ela não consegue colocar em prática aquilo do aceleramento da mente dela, que ela tenta e vem alguém e bloqueia, não é pior? Hum. Por isso que, assim, a maioria, né, dos tratamentos, a tecla que eu bato com o meu paciente é: "Eu quero que você seja um observador do seu pensamento". E que é difícil. E se eu falo demais E que é muito na mais fácil tomar remedinho. É óbvio que a medicação é extremamente importante, mas existem casos e casos. sem dúvida, Então, para mim, a meditação ela faz todo sentido. sim. Então, assim, eu acordo 4h30, faço as minhas orações, começo a fazer a minha meditação. Se eu tenho um pouco mais de tempo, eu faço 1 hora, 1h30, 2 horas. Se não, eu faço aquela basiquinha e vou para a vida. Mas isso fez e faz toda a diferença. Mas você sabe por quê? Essa agora é a chave. Vai. Você sabe por que que faz toda a diferença? Por quê? É porque você tá fazendo de dentro pra fora. Perfeito. Você tá lá, do seu subconsciente, você tá dentro do seu eu superior, do seu Deus interior e tá dizendo, mentalizando aquilo que você quer, aquilo que você acredita. Por quê? Porque cada cérebro tem um ritmo. É isso, Não adianta eu querer colocar algo em você, se o seu ritmo não é esse. é isso. Sabe aquela questão? "Vamos gente, vai rápido, vamos, vamos", não é, vai dar merda, entendeu? Então, quando você eu acho interessante, porque eu faço isso, 30 minutos, é uma prática minha já. Eu acordo pela manhã, eu tô lá com a minha música de vibração, chuvinha ou as músicas que eu mesmo preparo, né, minhas meditações, eu tô lá. Eu falo assim: "Vou fazer 30 minutos", cara, sempre é 1 hora. Cara, eu levanto numa alegria, hoje eu fiz uma meditação, menina, que você não tá entendendo. Até você olhou pra mim e falou assim: "Nossa, você tá com os olhos radiantes, né". Porque é uma É, paz, é uma tranquilidade. Só que tem um detalhe, o que as pessoas ainda não entendem, é que antes de dormir, também. é isso aí. Porque tudo que você fez durante o dia, as últimas mensagens, as últimas brigas, os últimos filmes, a última coisa que você ouviu, você vai levar pra cama. E aí, você não vai ter o sono REM, que é o estágio de um sono profundo. Isso aí. Então você precisa estar conectado com isso, né. Então isso pra mim é muito importante. E isso que você está falando, né, tem alguns pais, à medida que eu vou orientando, eles vão fazendo isso, né. Então, assim, deita, já prepara o ambiente, né, da criança. Adolescente é um pouco mais rebelde, mas assim, você sabendo levar, você conversando, a coisa funciona, né. Sim. Então, assim, prepara o ambiente, já deixa aquela o quarto já fica preparado com aquela luzinha, e já começa então, como é que foi o seu dia?
Me conta, como é que foi? O que que você fez de interessante? O que que você percebeu em você? Porque tudo é o nível de consciência que você tem. Não Sim. adianta eu falar para você: "Olha, faz essa técnica assim, 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 porque vai dar certo". Pode dar certo para você e pode não dar certo para mim, O Deus dedos da mão são iguais, ué. né. Por quê? Porque o meu funcionamento cognitivo é um, o seu é outro e cada um é um, nós somos individualizados. E Como uma digital, né. e por isso que a reabilitação, ela precisa ser personalizada, não adianta você dizer: "Olha, eu tenho uma técnica maravilhosa e que funciona para todo mundo", não funciona para todo mundo. Vai ter um que vai: isso aqui eu não consigo". Então, e isso foi um dos motivos que me fez criar a empresa Organizamente. Lá em 2017, então eu vim de toda essa caminhada de avaliação, psicoterapia, avaliação neuropsicológica e reabilitação cognitiva, e em 2017 veio o Organizamente. E ano passado, né, pensando um pouco mais o que de que forma eu posso ajudar as pessoas, porque a pandemia, é óbvio que ela trouxe, muita dor e sofrimento, coisas muito ruins, mas ela também trouxe coisas muito boas. Então uma delas foi esse sistema que nós temos digital. O alcance que nós temos hoje é muito maior, e a gente consegue conectar com pessoas que, assim, antes nós tínhamos essa limitação. E aí, em setembro do ano passado, eu fiquei pensando, vendo, né, os casos que chegam, e o que que eu poderia fazer. E eu criei o programa Neurofoco, que é específico para pessoas com dificuldade de atenção, concentração. Geralmente, é claro que tudo que eu faço, Richard, Hum. é pensando no TDAH, Não, é lógico, óbvio, sem dúvida, né. né. Mas assim, as pessoas me perguntam: "Mas Ana, é só para TDAH? Você procrastina?". "Ah, Com procrastino". certeza. "Você tem dificuldade em lidar com as suas atividades, né, se embola no tempo, tá". "Ah, sim". "Ah, você tem o diagnóstico de TDAH?". "Não, Sa não sabe tenho". como que eu chamo isso? O funil. Tipo, você tem um funil aqui, É aí isso, que joga um monte de tranqueira aqui e não sai nada aqui embaixo, é cara. isso. Aí vem a pergunta, o autista, ele o ca a pessoa que tem o síndrome, né, vamos falar assim, não é bem um assunto, mas é que veio aqui na minha mente, porque é assim, bom, se eu tenho TDAH, se eu tenho síndrome do pensamento acelerado, se eu cara que eu gosto de fazer várias coisas, eu posso ter um nível de autismo? Pode. Porque eu vejo que ele é muito paralelo, entendeu? Ele é uma conversão, porque veja bem, o que que é o autista é hiperativo, ele é inteligente, ele não sabe esperar, e aí que tá, eu sou pontual, cara. Eu marco um horário e é tipo assim, então, né, é o horário, vamos embora. E a pessoa não chega, se ela manda uma mensagem, beleza, senão eu já começo a ficar puto. Aí, entendeu? Porque, assim, eu sou muito criterioso nisso. E eu conheço algumas pessoas, eu tenho até um amigo que ele também tem isso. Fala pra mim, como que seria? Como que eles se conversam? Na verdade, e é isso que a avaliação neuropsicológica traz pra gente, essa não é, não vou dizer uma Separação? classificação, mas ela nos ajuda na verificação desse diagnóstico. Entendi. Então, quem fecha o diagnóstico é o médico, o Sim, sim, psiquiatra e o sim. neurologista. A avaliação neuropsicológica, ela cria uma hipótese diagnóstica, que Uhum. vai ser, então, verificada, Vai né, ser destinado a tal provada, profissional para poder cada macaco no seu galho, para ver né. se realmente é ou não é. Então, Ma assim, por exemplo, paciente que vem com já com diagnóstico de bipolaridade, por exemplo. certo, aham. Veio para um diagnóstico diferencial de TDAH. "Ah, porque eu acho que eu tenho TDAH, porque Uhum. tudo bem, eu já sei que eu sou bipolar, eu sei que eu estou em depressão, mas eu acho que eu tenho TDAH". Ok, Tá, então
Aí já é uma coisa estranha, porque eu não sou bipolar. É. Mas, né? Então, o que que aconteceu nesse laudo? Ela não tem características, ela não fechou para os critérios do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Entendi. Então, de fato, o transtorno bipolar, no caso dessa paciente, associado ao transtorno depressivo, Há uma gera confusão todo um quadro de desatenção, que de pode uma se gerar. baixa velocidade de processamento. Então, assim, ela tem a desatenção, mas ela não se enquadra nos critérios do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E Tá. aí, eu sei que eu tô fugindo um pouquinho da questão do autismo Não, que não, você não, me tá. Não, mas perguntou, não, mas tá no mas é caminho, porque tá no caminho, tá no é caminho, isso aí. tá no caminho. Então, Aham. assim, quando eu fiz a entrega do laudo, ela falou assim pra mim: "Eu tô muito frustrada, porque eu jurava que teria TDAH". E aí eu disse assim pra ela: "Porque o TDAH, ele ele já rompeu o preconceito, né, e a bipolaridade não. Então, na verdade, você tem que vencer o preconceito que tá aí dentro de você. Porque como é que você vai chegar no seu ambiente de trabalho e você vai falar para o seu chefe ou para sua É, equipe: não vai rolar, "Eu né. sou bipolar"? Não vai rolar, não é. Não vai rolar. Agora, se você fala: "Cara, eu sou TDAH", nós já passamos por muitas coisas. Então, não que não se sofra ainda, Uhum. né, com Mas é um relação à entendimento discriminação, dele, né. muito maior. É. Assim como Uhum, já se tem um entendimento maior, lutas, uhum. né, vamos dizer assim, bandeiras Sim, levantadas lógico, com relação ao TEA, ao espectro autista. ao espectro autista. Então hoje o nível de entendimento, é claro que ainda se tem muitas barreiras, Mas precisa antes não se era se falado. hum, Nunca você falasse: "Ah, meu filho é autista", parece que era uma doença crônica, lembra? exatamente, Exatamente. E exatamente. eu sempre me identifiquei como não nem sabia o que era autista. Eu confundia autista com síndrome de Down. Olha que nada a ver, cara. Eu me confundia. Aí eu falava: "Não, que não sei o que lá". Então o que que as pessoas precisam? Informação. Informação, exatamente isso. E aí eu falei isso para essa paciente. Ela falou: "Ah, porque eu faço terapia, e aí tal". Falei: "Olha, primeira coisa é que você precisa entender de fato o que é o seu transtorno. E aí eu vou dizer para você uma coisa, não pense que é fácil ser TDAH, ter TDAH. Não é fácil, porque nós temos o tempo eu lido o tempo inteiro com uma desregulação de humor. Óbvio que não é no nível de um transtorno bipolar. Eu não preciso fazer a reposição, por exemplo, de lítio, não preciso. Meu negócio é outro. Mas imagina se eu tenho o TDAH com essa questão toda de hiperatividade, de impulsividade, e associado a isso eu tenho uma comorbidade com o transtorno bipolar. Então, assim, né, como eu falei para ela, que bom, que bom que você não é um pombão, você não é um combo. É óbvio que ainda existem muitos preconceitos, mas se você tiver um entendimento do que é o transtorno, se você tiver um entendimento de como você funciona, qual foi o gatilho, e aí ela disse assim: "Mas às vezes, eh, não tem um gatilho". Eu falei: "Sempre tem um gatilho". E normalmente esse gatilho está relacionado à infância, está relacionado ao movimento, está relacionado a alguma Sempre coisa. tem. E é legal você falar isso, sabe por quê? Porque é o seguinte, isso se torna uma mente confusa, porque a pessoa não eu não sei, eu sou incompetente, e começa a se frustrar e falar mal de você mesmo. Ah, porque eu sou confuso. Não tem a compreensão e não tem o entendimento do próprio cérebro. E isso gera o quê? Inconsistência. Aí quando você fala para você: "Olha, eu vou te ensinar", "Não, eu não tenho não, não, isso não é para mim não, eu não go", ela nem tentou, ela não experimentou, É, ela não experienciou, entendeu? Ela não se porque permitiu. tem preconceito, Isso, porque é a mente preconceito. é porque a mente confusa, que não tem o entendimento,
vai gerar o É preconceito. isso. E o preconceito é gerado pelas pessoas que estão externas. Isso aí. As externas que estão lá lascando E o tudo. que potencializa? Baixa autoimagem, baixa Isso, autoestima, autoestima. insegurança, medo. Exatamente. Isso, Cara, isso. e vem, e vem, e vem. Exatamente. Então, assim, a o TDAH, né, um indivíduo com TDAH, ele pode ter uma deficiência intelectual? Pode. Ele pode ter TDAH e pode ser do espectro? Pode. Ele pode ser TDAH, pode ter a bipolaridade, pode. Pode tudo, porque nós somos um composto químico ambulante. Sim. Então, fez a junção do papai e da mamãe, Uhum. né, e aí, assim, o que gerou? Então, eu tenho um irmão mais novo, meu irmão não tem TDAH e euzinha tenho, Eu também. minha filha não tem. Meu irmão não tem, cara. Meu irmão é o oposto de mim. Meu irmãozinho te ama, maninho, ó. Te ama aí, meu irmão. Meu irmão é o seguinte, ele é professor de música, ele tem a paciência. É o seguinte, dentro do comportamento, é assim, eu sou influente, tá? Dentro do comportamento coach, né? Eu sou influente porque eu influencio pessoas, né? Obviamente, que eu converso, coisa, né? Meu irmão já é totalmente oposto. Ele é estável conforme. Entendeu? Ele é então, deixa eu calcular, deixa eu ver direito. Não, isso aqui não, espera aí, entendeu? Ele é o tipo do pensamento. Eu não, eu sou acelerado 380. E aí que tá, dentro das explicações das funções executivas, do foco, da memória, do trabalho, aquela coisa toda, como você está me dizendo, de que maneira a pessoa tem. Então, eu entendi que eu entendi que eu preciso ter um autocontrole, entendi que essas funções realmente estão danificando a minha vida, seja ela profissional, conjugal, familiar ou ao meu derredor, que não tem ninguém que aguenta uma pessoa desse jeito, essa é a verdade, né? Tá. Então, como é que você consegue organizar, então, organiza a mente, né? Como é que ela consegue organizar isso na mente dela com um objetivo claro, pleno e simples? Qual é o seu método que você passa para que essa pessoa, ela primeiro que ela tem que reconhecer, Isso aí. ela tem que Eu reconhecer, ela tem que reconhecer que ela tá nesse estágio e saber também que isso não existe cura, que não é remédio que vai curar, mas ela pode ter controle e tirar proveito disso, Isso aí. entendeu? Que é o que eu faço. Então, fala um pouquinho Então, pra assim, gente. é claro que, como eu falei, nem todas essas técnicas vai funcionar para todo mundo, Sim, sem dúvida. né. Então, o que é muito importante, eu vou falar o que funciona para mim, tá. Funciona para mim agenda. Então, da mesma forma que você tem a alta da gratidão, eu tenho o pote da gratidão. Aham. Então, todo dia, né, se acontece uma coisa no meio do dia, eu vou lá e escrevo: "Por que que eu estou sendo grata?" E vou lá, boto no meu potinho. Ou então, no final do dia, faço um checklist ali, Checklist. o que aconteceu hoje no meu dia que foi bacana. Porque normalmente, né, Richard, tem um outro lado também muito importante, que nós só olhamos para as coisas negativas. Nós valorizamos e hipervalorizamos aquilo que é negativo. E a gente não consegue perceber quais são as nossas vitórias, as nossas conquistas, as coisas boas que aconteceram, Porque o nosso cérebro sempre tá mentindo pra gente. né. Então, assim, porque nós temos um sistema de autopreservação e preservação da espécie. A nossa história, ela é feita de guerras, de lutas, e é isso que nós carregamos no nosso DNA, ao longo da evolução. Sem dúvida. Então, para que o indivíduo consiga, criar uma boa, estratégia, ele precisa estar disposto, como você falou, a se olhar, a se conhecer. Então, para mim, no final do dia, eu faço o quê? O "Que que aconteceu de bom hoje?". Cara, aí é claro que muitas vezes vem aquilo: "Mas não aconteceu nada de bom hoje, não aconteceu nada de bom". Oxe, Porque ela não tá vendo. oxe, você está viva, você está viva, você está respirando. Lembra do que uma vez que eu te falei sobre o poder do espelho, né? O poder do espelho, cara, o poder do espelho é uma técnica maravilhosa, né? Eu pergunto pra pessoa o seguinte, eu coloco ela na frente do espelho e perguntar: "O que você está vendo?" Ela: "Nada". É, É bem então tá bom, você não tá vendo nada.
Você não tem cabelo, não tem olho, não tem boca, não tá em óleo, você tá se vendo? Tem 2 mãos. E você ela começa a chorar, porque ela não tá vendo aquilo. Ela tá tão focada no problema, ela tá focada fora dela, porque ela esqueceu do interno. E aí vem, então, o resgate original da pessoa, que isso que é importante. E é lindo isso, sabe? Quando eu me deparo com isso, falando: "Como que não aconteceu nada? Como que você não tem você tá viva aqui, menina, olha a tua vida, olha como", e ali, né, Uhum. pronto, mudou a chave, virou. Então, essa é minha começo com Uhum. as minhas orações, às 4h30 Sim, da lógico. manhã, Aham. faço as meditações e vou pra vida. No meio do dia, óbvio, o que eu fico muito conectada, e é algo que eu trabalho muito e peço encarecidamente para cada paciente: olhe, entre em consciência com a sua respiração. Porque é esse ar que entra e que oxigena e que Isso. irriga e que, né, e que leva vida Do para o meu cérebro. corpo, para o meu Lógico. cérebro, para o meu corpo. Então, assim, respire. E nós vivemos de uma forma tão automatizada que a gente não consegue parar. Não tem tempo. E aí Já virou esse vírgula dia, isso, já virou vírgula. né? É, não tem tempo, não posso, não dá pra mim. É, né? Bem a conversa que nós tivemos no início, né? Então, Hã. assim, é, eu tô falando das coisas que são base. Meditação, a higienização do sono, porque aí Sim. você falou, a É, higienização do limpar sono, tudo. É. né, então eu faço a meditação também antes de dormir, e aí embalo e vou embora. E acordo às 4h30, e vou. Durante o dia, eu fico no processo de consciência da respiração. Minha respiração tá mais torácica, tá mais diafragmática, eu posso melhorar? Por que eu tô suspirando? O que tá me sufocando? Eu É, aí preciso aí ter. aí que tá uma jogada legal, porque se você tá respirando peitoral, tá errado. Por quê? Você tá ansioso, É tem alguma isso. coisa que não tá legal, nã-nã-nã. Quando você vai lá diafragmal, aí você tá mais contemporâneo, você tá mais em plenitude, você tá mais em conexão, você tá mais, entendeu? E o que que é o oxigênio no cérebro? Cara, é a transformação da sua vida. É isso. Por quê? Porque ele vai organizar cada item no seu lugar. Porque às vezes tá uma bagunça, é o alimento, lógico. É igual a gente beber, comer, né, é verdade, o cérebro precisa de ar. E aí você tá lá, naquela coisa, que não sei o que lá, ai meu Deus, tã-nã. Você vê uma notícia na TV, ai meu Deus, não conhece, nunca viu, e tá passando uma ansiedade, uma raiva, e aí quando o outro não liga, ele fica bravo, já quer discutir, já quebra o pau. Olha só a contaminação que tá acontecendo. É igual você rodar feed só de coisa de merda, Isso. entendeu? O que teu cérebro tá aprendendo com isso? Só, desculpa a expressão, é só merda mesmo. Então, assim, pra mim, Ana, eu tenho muita dificuldade com a agenda digital. Eu sei que eu preciso fazer, mas eu tenho muita dificuldade. Não, não é só você não. Então, eu digo para os meus pacientes o seguinte: "Gente, olha só, tenho 61 anos, eu sou jurássica, né, vocês já são de outra geração, né, o negócio é diferente. É. Então eu preciso da agenda de papel, eu preciso. E ali na agenda eu tenho tudo estruturado". Mas você sabe por quê? Fala. Você já descobriu por que você precisa da agenda de papel? Fala. Eu sou o cara que não consigo ter agenda eletrônica. Sou professor de marketing digital, trabalho com digital e tenho pavor de agenda Eu tenho muita eletrônica. dificuldade com Mas você sabe por quê? Hã. Lembra que eu falei um pouquinho antes que tudo que você escreve, Sim. você joga para o universo e você mentaliza? Tá ali, ó, em cima da minha mesa, tem tudo que eu vou fazer durante o dia. Eu tenho que estar no visual, eu sou visual, não tem jeito. Eu tenho que olhar, eu tenho que ver, qual é hoje? Então hoje tá, né, hoje é dia, 27, né, 27? 27/2/2026. As atividades. Blá, 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 blá. Sabe por quê? Na hora chega aí, eu fiz isso, fiz aquilo, ó o checkout, pum, fiz aquilo outro. Isso me motiva.
E o que acontece? Com ativações cerebrais diferentes. Isso. Quando você mexe no digital, você está ativando uma região do seu cérebro. Quando você está escrevendo, você ativa outra região do seu cérebro. Outra. Exatamente. Então, E eu percebo isso. existe todo um treinamento, porque toda essa questão digital, de agenda digital, isso é muito recente. Para quem tem 60 anos, isso é muito recente. Então eu preciso o quê? Treinar, 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 treinar. E aí, como eu já tenho a dificuldade, o que eu faço? Depois eu faço. Aí entra a procrastinação. Isso. Aí a procrastinação, por quê? Dois motivos. Porque você quer fazer bem feito. Porque tem tempo Também, para isso. também, Porque tem que fazer aquilo daquela também. forma. E aí, tem duas coisas que eu falo para os meus pacientes. É melhor feito do que perfeito. Priorize a urgência. É o que mais vai fazer sentido para você agora. Priorize o que é urgente. Porque se você não priorizar o que é urgente, mas eu preciso lavar os tênis agora. E aí? E o trabalho que você tem que entregar de homeopatia, por exemplo, vai ficar para depois. Mas o que é urgente nesse momento? Eu tenho que tentar entregar o trabalho de homeopatia. Tá bom, então sempre faz. Lavar o tênis, sim, é braçal, você não vai ter que, né, gastar ali os seus neurônios. Olha só que interessante aqui, ó, a mensagem aqui, ó. Quando a mente não sabe como decidir propriedade, ela tenta decidir por você e aí ela entra em ansiedade e causa e colapso. É Exatamente. exatamente isso aí, ó. Exatamente isso. Então, e no meio disso tudo, né, Richard, tem as frustrações, tem a ansiedade, tem um processo de desmotivação. Então, tem um paciente que ele diz assim, eu perguntei para ele: "Mas você gosta do curso que você está fazendo na faculdade?", que ele está em processo depressivo, é um quadro de TDAH, ele tá no espectro, tem um quadro depressivo. E aí ele fez a avaliação e atualmente ele está na reabilitação. E aí ele diz assim, eu perguntei para ele: "Mas você gosta do curso? Está fazendo sentido para você?", porque ele está com muita dificuldade para ir para a faculdade. Então ele falta muito. E "Não, Ana, eu gosto do curso, eu gosto". Ele: "Mas você não tem um objetivo claro", Só o fato dele falar que gostar, sabe. já faltou alguma coisa. Eu gosto do curso". Falei: "Tá, mas aí quando você tem que enfrentar 3 horas de transporte público para ir, 3 horas para voltar, E aí? já é o suficiente para você não ir. E aí você não tem o tesão, você não tem o desejo, você não tem um bom motivo". E aí eu te pergunto, se você quantos anos você tem de curso? Uhum. Ah, tantos anos, beleza. Se você continuar faltando, 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 no final desse período, você vai repetir o período. Então você vai repetir o semestre. Sim. Se você tem um curso de 4 anos, você vai fazer em 5. Aí você repete o segundo. Então você tem 6 anos. Ou seja, toda procrastinação que você está fazendo aqui, você está Vai procrastinando refletir lá e vai na refletir frente. lá na frente. Então, o que falta hoje para você é criar um objetivo claro, definido, transformar isso em metas e submetas. Uhum. Então, o processo de reabilitação, ele vai depender da demanda que o cliente está trazendo. Então eu posso trabalhar com checklist, eu posso trabalhar com o planner, mas o que ele precisa? Qual é a dificuldade dele? Então imagina eu chegar para a reabilitação e falar: "Olha, eu não consigo fazer no digital". Adianta, enquanto reabilitadora, dizer para o camarada: "Vai lá e treina no di", não vai rolar, cara. Então eu tenho que começar com o que ele consegue. Você tem que ir sempre no positivo, para poder dar incentivo para ele. Quer ver uma coisa? Não vai. Mas você quer ver algo que eu faço, que eu aprendi a fazer, que deu muito certo, tá? Vamos imaginar o seguinte, eu sou seu paciente,
E aí hoje eu cheguei e falei: "Pois é, doutora, lembra aquela atividade que você passou para mim? Então, eu consegui fazer". Aí você vai falar assim: "Parabéns, você não é". Aí eu não faço isso. "É? Espera aí". Aí você vai lá, pega um copo com água, pega seu copo com água, brinda, bebe, parabéns. Toda vez que você conseguir algo, você vai comemorar. É, ótimo. Você brinda, você come alguma coisa, você te dá algo de presente para o teu cérebro falar assim: "Pô, vou fazer mais disso, pô, curti essa sacada". Isso aí é um dos treinos que eu coloco. Maravilha, Então porque se assim transforma, cara. então assim, vamos lá, ele tá sentado para ele tem que cumprir ali 1 hora de estudo. Matemática, por exemplo. Tem que estudar matemática 1 hora, mas ele tem uma dificuldade enorme com matemática. Adianta ele ficar 1 hora ali? Não. Não. Quer ver a pergunta? Que você bebeu agora? Água. Não. Bebi meu sucesso. Isso. Entendeu? E aí, quando você faz isso, a pessoa começa a entender. Exemplo, toda vez que eu faço uma reunião de sucesso, gente, vamos comemorar, vamos comer pizza. Vai todo mundo comer pizza. Interessa, vai todo mundo lá, vamos embora, vamos comer pizza, vamos fechar com chave de ouro. Que e Jesus, quando foi comungar, os 12 discípulos, que ele fez tudo, ele foi lá e fez o quê? Comungou. Ele bebeu vinho e comeu pão. Então ele comungou para nunca se esquecer daquele momento. Momento. E aí que tá a chave que eu encontrei para mim. Então como a pessoa acha doido que eu tenho um grupo comigo, eu tenho um grupo comigo e eu tenho um que eu falo comigo. No grupo que eu falo, no meu grupo, é eu falando comigo: "E aí, cara, você conseguiu, parabéns, parabéns", sei o que lá. E o outro é atividades para ser feita. Então assim, o que que eu faço? Você tem que estudar 1 hora de matemática? Tem. Então, em um primeiro momento, como é que eu vou trabalhar? Pega o cronômetro, sentou, começou, pegou o lápis, começou ali o encadeamento do pensamento, solta o cronômetro. E tá, pá, 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 pá. Começou a perceber que o lápis caiu. "Ai, tô cansada, ai, eu quero parar". Começou a inquietação, Uhum. para o Para. cronômetro. No final de uma semana, você vai ver o teu rendimento. Quanto eu rendi em matemática, quanto eu rendi em português, estudando história, geografia. Tá, você tem isso aqui? Beleza. Na próxima semana, quando você construir o seu semanário, você vai fazer o quê? Bom, matemática eu consegui render na semana passada 20 minutos. Beleza, então essa semana eu vou começar com 20 minutos. Entendi. Rendi um pouquinho mais? Por quê? Na semana passada eu estava mais chateado, não recebi a nota da prova, então não rendi muito. Mas hoje eu já rendi 20, 30 e fiquei 35 minutos. Beleza, então parou. Você gosta de chocolate? Pega um chocolatezinho Uhum. e saboreia. "Ah, não, mas eu gosto de maçã, eu tô de dieta". Então pega a sua maçãzinha Aquilo que e faz dá sentido. aquilo que faz sentido. E é a comemoração de um benefício, de um prêmio daquela qual que você fez. Você Cara, isso tá é o quê? incrível. É, Estimulando. estimulando, exatamente. Então, na reabilitação não tem uma fórmula mágica, não tem claro que existem as técnicas, mas dentro da técnica, eu vou avaliar aquilo que faz sentido para você. E muitas vezes, o que é muito legal é que eu apresento a técnica e o cliente ele traz um processo criativo lindo, e que ele transforma aquela técnica, que a técnica é só técnica. Então, assim, eu tenho começou um paciente de reabilitação com paralisia cerebral e TDAH. Um jovem, mas ele é engraçadíssimo. Tem um processo de maturidade, mas assim, Uhum. 10. E uma família assim, 1000. nossa, sabe? Uma mãe muito parceira. E aí ela falou: "Ana, eu acho melhor fazer 2 vezes na semana, porque eu acho que vai render melhor e tal. Eu preciso que ele tenha um planejamento, ele não consegue sentar. Tudo é com o professor tem que estar ali, a gente tá". Beleza. Falei: "Então eu vou fazer o seguinte", criei o protocolo, né, então eu vou uma semana trabalhar um dia eu vou trabalhar com a reabilitação, com os jogos online e tal, e no outro
eu vou começar a trabalhar com planejamento e falei: "Bom, vou sondar, vou ver como é que". Comecei a sondar e tal, falar: "E aí, como é que foi? Iniciou as aulas, nã-nã-nã. Você vai começar a falar de planejamento? É isso mesmo?". "É, eu já fiz tudo, tá tudo muito bem". Eu falei: "Quem falou pra você que eu vou falar de planejamento?". Ou seja, tudo que eu tinha planejado, Planejado, mudou. desplanejou. Falei: "Beleza, eu já vi que tem uma resistência", porque é óbvio que tem Vamos mudar resistência, o tem protocolo. dificuldade, vamos mudar. E isso, né, é como falam, como é que é? Quem sabe faz ao vivo. O Sim, que eu fiz? Tem um jogo que eu acho muito legal, que é a construção de uma montanha-russa. Então o jogo te dá as ferramentas e cada fase, né, você tem que usar um tipo de ferramenta sim, ali. lógico. E o que acontece? A impulsividade dele é tão grande que ele nem olhava, ele não olhava para as ferramentas. Ele construía de qualquer jeito, botava, e foi aumentando, óbvio, o nível de frustração e de E irritação dele, ansiedade. de ansiedade. E a autoimagem, a autoestima, é porque eu não Vai, consigo lógico. mesmo, eu não consigo. Essa aqui é muito E aí difícil, começa a não dar mais a validação, né. desvalidar, E né. aí eu disse assim para ele: "Me diz uma coisa, o que é importante", porque ele já está em um nível que está bem bacana o processo dele, porque ele está fazendo treino de natação e já está para o treino de atleta paralímpico. Pô, que legal. Bacana isso, né. Muito. E ele está muito estimulado, muito estimulado. E eu perguntei para ele: "Me diz uma coisa, o que é necessário para se fazer a natação?". "Precisa ter água na piscina, né, Ana?". Falei: "Ah, legal, água na piscina". É verdade, se não tiver água na piscina, né, Vai rolar. não vai rolar. Deixei ele jogar. E ele foi fazendo de qualquer maneira. E eu falava: "Mas você tá vendo a ferramenta aí?". "Não, espera aí, eu vou só testar aqui", e fazia de qualquer maneira. Uhum. E aí teve uma hora que eu falei assim pra ele: "Pois é, mas se hoje você for pra piscina sem sunga, ih, não vai dar certo isso não vai ser legal". "Pois é, né, cara?". Falei: "É a primeira vez". Uma ferramenta. Passou falei: "Nossa, se essa piscina estiver vazia, não vai rolar natação". Eu falei: "Pois é". Foram 2 sessões. Veio o carnaval, Uhum. retomamos, passou a quarta-feira de cinza, retomamos na quinta. "Não, quero fazer o jogo da montanha-russa, bota o Pac-Man aí, porque eu já tô treinando o Pac-Man". Falei: "Ah, beleza, vou deixar o Pac-Man", botou. Quando chegou na terça-feira, agora essa semana, "Já botei aqui o Pac-Man, não vou compartilhar a tela com você". Eu falei: "Quem disse pra você que eu quero o Pac-Man?". "Não, mas nós vamos fazer o Pac-Man, porque se você botar o da montanha-russa, eu não vou fazer". Eu falei: "É mesmo? Você não vai fazer? Tá legal, então não vai ter sessão. Pode ser assim?". "Não, mas hoje vai ser o Pac-Man". Eu falei: "Quem manda é você?". "Ah, é assim? Que legal, que bacana". Por quê? Porque ele sabia que ele tinha dificuldade no jogo da Exatamente, montanha-russa. Então ele exatamente. entrou num processo de resistência e de desafiar. É. Mas também houve uma briga da questão do cérebro, do que ele tá mentindo, do que é conforto, Isso, entendeu? isso, E isso aí que é a parte mais foda, porque exatamente, a mente sempre vai levar para aquilo que é mais que é a fácil, área de conforto que é a área de dele. conforto. Perfeito, E tirar daquela área de conforto né. é uma merda. Porque ali eu vou mexer diretamente o quê? Eu não sei fazer, eu É. sou o cocô do cavalo do Aí vem bandido, vários adjetivos aí para ele poder justificar o que não tem né. justificativa. E aí eu parei, olhei bem sério, porque é tudo online, né, olhei bem sério e falei pra ele: "Você pode tirar esse jogo agora, porque nós faremos hoje o jogo da montanha-russa. Você fez 2 sessões do Pac-Man, hoje será montanha-russa". Tiro. Mas também, ele diz que eu sou o grilo falante dele, "mas também, você vai ser o meu grilo falante hoje". Eu falei: "Não vou ser grilo falante nenhum. Pode botar o jogo aí". Mandei o link pra ele, botou o jogo. Richard, foi impecável a sessão. Foi
impecável. Ele usou todas as ferramentas. Ele fez um processo de construção contrário. Em vez dele começar por aqui, ele foi pelo final. É o processo dele, cara. Eu não posso interferir. E deu certo. E aí eu fui dando esse feedback para ele. Você tá vendo como você é potente? Você viu como você construiu, mas para isso você precisa usar as ferramentas adequadas, criar as estratégias Não, isso é adequadas. fantástico. Ok, terminamos. E ele, né, viu como é que eu passei? Olha, eu falei, pois é, né? E você queria continuar no Pac-Man, E aí é a hora de você validar com o prêmio, né? né? Sem E aí, dúvida. enfim, terminamos e tal. E eu dou sempre um feedback, né, pra Sim, mãe e lógico, tal. lógico. E aí mandei uma mensagem para ela e tal. Ela falou, ela retornou, né? Você acredita que eu já estou vendo o efeito da reabilitação? Ela me disse. E ela contou o que tinha acontecido, né, das resistências dele e como ele mudou o comportamento. E aí, assim, Richard, É eu grande, né? comecei a fazer esse processo de 2 vezes na semana agora, tem pouquíssimo tempo. Então, quando você tem a ferramenta, você tem a técnica, você sabe como funciona o paciente. É, Cara, você usa o seu processo aí, criativo, o seu conhecimento. e aí que tá. Aí eu tenho uma frase para te falar que é a seguinte: seu cérebro não é um problema a ser consertado, mas é simples, é um sistema de ser compreendido, Exatamente. entendeu? Então, a partir do momento que ele compreendeu que a ferramenta é por isso que se chama ferramenta. Exata É para ferramentar alguma coisa, para auxiliar alguma coisa, para ajudar alguma coisa. E esse seu pré-diagnóstico que você colocou e a forma de você ter colocado é muito impactante. Para quê? Para entender que não é ele o dominador, não é ele que manda, entendeu? Mas é ele que está ali para ser apreendido, para ser ensinado, para ser treinado. Existe poucas pessoas que se aceitam, entendeu? Então, é isso que é bacana nesse seu É, projeto. e para isso eu preciso me conhecer. Eu preciso Sim. entender aonde a dor daquele cliente está tangenciando, está tocando, Uhum. mas que ela também me tangencia. Então, a dor dele passa a ser a minha dor. E eu preciso ter essa escuta muito ativa. Eu preciso perceber: "Ah, Ana, mas você acha que no online funciona?" Uhum. Funciona, porque eu tô conectada ali, eu não tô falando com ele olhando no meu celular, mandando mensagem para outra pessoa, eu tô ali. São 50 minutos de atendimento com ele, percebendo quais são as dificuldades dele, as necessidades Ah, dele, mas tudo hoje é Zoom, internet, é call, nosso curso começou numa call, não pô, é? tudo é Então, claro que tem nem todos os pacientes, dependendo do grau, nem tudo a gente vai conseguir fazer é no lógico, é no lógico. digital. Né, então Sim. por isso, eu escuto qual é a demanda, eu vou entender qual é a demanda, para poder direcionar: "Olha, de fato, não dá para a gente fazer isso aqui no online". Então, como atualmente eu só vou para o consultório para fazer o quê? As avaliações. Por quê? Porque são testes. Todo o restante é online. Então vamos lá, então vamos se dizer o seguinte, vamos se dizer então que agora você criou um jogo, um método, tá, de como que você vai trabalhar um programa de neurofoco, né, cognitivo, né, mental, para que a organização da mente, seja ela qual for, For. ela vai ser impactante. Então, para você que está nos assistindo aí, já sabe que se você conhece alguém ou passa por isso, né, a gente vai deixar o link aqui embaixo, na descrição, todas as informações da doutora, para que você tire suas dúvidas, para que você conhece esse projeto maravilhoso que está transformando vidas e com certeza vai transformar a sua vida também, tá? Então, não deixa de deixar aqui os seus comentários, tá? E os contatos dela, a gente vai deixar totalmente aqui na descrição. Mas vamos lá. Agora, a parte mais, assim, que eu digo impacto, né, porque eu ainda tô naquele quesito de eu tô sempre me encontrando, essa é a verdade.
Eu acredito que um projeto é um trabalho que você nunca acaba, É, né, você sempre vai uma passar por uma construção é diária. diária, você sempre vai estar colocando um tijolinho ali, e sempre você vai estar lá mentalizando aquela questão, porque o psicológico da gente mexe com a gente, e uma coisa que eu tenho falado é: pessoas bom, não é o meu caso, mas existe, assim, não 100%, às vezes de 1 a 2%, mas a maioria das pessoas hoje elas são o quê? Influenciáveis. Olhar para você, quem é que vai olhar? Porque a vida é sua. A vida não é do seu pai, não é da sua mãe, não é do seu marido. A vida é sua. Então, olhe para você, perceba qual é o seu momento. Você está feliz? Está satisfeito? Isso faz sentido para você? Ou está faltando alguma coisa? Porque, de fato, esse processo de construção, ele é diário, ele é árduo, dói, mas é seu. Você é unicamente responsável. Então, trabalhar com o processo de prevenção em saúde mental é salvação. Você está se salvando, salvando a sua vida. E o que eu posso dizer é: vem, vai ser muito bom, tenho certeza. Então, gente, como vocês podem ver, é exatamente isso. Eh, eu ainda já fui diagnosticado há muito tempo atrás com TDAH, síndrome do pensamento acelerado, pra mim tá tudo bem. Eu faço várias coisas ao mesmo tempo e isso irrita algumas pessoas. Eu tenho um computador ali com 2 telas, com 2 notebook, eu trabalho com os 4, todo mundo fica doido comigo. Eu faço vários trabalhos ao mesmo tempo, as pessoas não acredita, né, e hoje você viu ela esteve aqui hoje, né, e tá vendo como é que é essa prática. Uma coisa que eu sempre falo: qual que é a parte mais importante para você que acredita que não consegue? É desafio. E o desafio não é para os outros, o desafio é com você. O desafio é aquilo que você coloca como meta, que você e começa pelo simples, tá? Uma coisa simples: "Hoje eu vou acordar às 7 horas", ou "Hoje eu vou fazer uma caminhada", ou "Hoje eu vou escrever uma linha do que eu acho isso importante. Hoje vai ser o dia que eu vou fazer algo diferente na minha vida". E aí é o primeiro passo para você dar o segundo, o terceiro e o Primeiro de quarto. muitos, né, Exatamente, não é verdade? é o primeiro de muitos. Vamos lá, então, lógico que nós estamos aqui falando com ela, né, especialista, né, Ana Cláudia Laviana, ela é uma pessoa incrível, fantástica, que a gente conheceu há pouco tempo, mas a gente se conectou de uma forma incrível energeticamente. E para você que está nos assistindo, né, por favor, né, lasca esse dedão no like, comenta, compartilha, manda mensagem pra gente, faz pergunta, que eu tenho certeza que serão respondidas, tá, no próximo podcast, ou até mesmo diretamente nas redes sociais dela, que a gente tá ali tudo organizadinho, tá bom? Faça pergunta, porque isso faz toda a diferença, que de repente ela pode voltar e trazer as respostas dessa pergunta que você está trazendo pra gente. Vamos lá. Agora, vamos na questão como a empresa chama Organizamente, né. Como é que você chegou nesse nome? Como é que você chegou nesse patamar? Porque lógico que a gente já se subentende que é organizar a mente. É. Tá, vou organizar a mente. Mas espera aí, de que maneira, de que sentido, como que eu faço isso? Como é que eu posso me organizar? De que maneira você chegou nesse nome, né, e o que que impactou nisso? Na verdade, eu já vinha pensando, eh, como eu posso ajudar ainda mais, porque a partir do momento que eu descobri que a minha bandeira é o TDAH, eu tenho que criar mecanismos, recursos, então, Sim. ok, trabalho com a psicoterapia, trabalho com avaliação neuropsicológica, trabalho com a reabilitação, tá bom, mas eu eu preciso ter eu preciso criar um método. E aí, um dia eu estava dirigindo
indo para o consultório, e o nome veio na minha cabeça. Abriu uma tela enorme, Organiza-mente. Eu falei: faz todo sentido, né? Eu preciso que organizar uma mente que está caótica, que não tem atenção, que procrastina, que tá uma verdadeira bagunça. Então, em 2017, foi criada o Espaço de Expansão Cognitiva Organiza-mente. E olha só que interessante, organizar a mente para mim seria, então assim, não é o fato de você eliminar tarefa, mas é assim, de fortalecer funções neurais e mentais, né. E é isso, é Isso. muito profundo, né. Olha só que coisa incrível. Então tá, então quando eu estou organizando a minha mente, eu estou trabalhando a minha neurociência, eu estou trabalhando a minha prática, eu estou trabalhando a parte humana, a minha parte racional, a minha parte intelectual, e estou fazendo algo incrível. Por quê? Porque é a nossa mente que domina o nosso corpo, não é verdade? É. E uma coisa, Richard, que eu acho muito importante é assim, não é trabalhar o jogo pelo jogo, Uhum. sabe? Ah, vou botar ele fazendo esse joguinho aqui e É vou uma deixar o tempo estratégia. passar, Eu acredito que seria uma estratégia. sabe? Uhum, Então, assim, existe um protocolo, uhum. né? Ao longo desses anos, eu criei um protocolo em que eu percebo o que ele precisa. Eu preciso trabalhar a velocidade de processamento desse indivíduo. Eu preciso trabalhar o nível de atenção visual dele. Eu preciso trabalhar a memória de longo prazo dele. Então, Uhum. após a avaliação neuropsicológica, eu vou criar esse protocolo. E em cada atendimento, eu posso trabalhar, por exemplo, com esse paciente, né, da natação. Eu estou trabalhando esse jogo, por quê? Eu preciso trabalhar a imaturidade dele, a constância, lidar com a frustração, com a procrastinação, Medo, medo. E ali ansiedade. quando ele diz pra mim: "Não, mas aí hoje nós vamos jogar o Pac-Man". "Não, você não vai jogar o Pac-Man", porque ele adora o Pac-Man. Eu sei que isso é muito bom, eu sei que eu Mas tá preciso na estar zona de estimular, conforto mas ele tá na zona de dele. conforto e eu não preciso trabalhar isso, eu preciso que ele saia disso. E aí o feedback que a mãe deu foi exatamente esse, ela falou: "Ana, eu fico impressionada como Deus manda os profissionais, de uma forma, assim, tão bonita, porque você, atua da mesma forma, você é da linha de pensamento que eu. Eu não preciso que ele fique na zona de conforto, eu preciso que ele saia desse lugar e que ele perceba o Lógico. potencial dele. Uhum, Ok, ele tem uma paralisia cerebral? Ok, ele tem, isso é real, é um fato. uhum. Então, assim, ninguém está dizendo que ele tem que fazer isso, não, mas dentro das dificuldades ele tem as potencialidades. E é isso que o programa Neurofoco, que a empresa Organiza-mente, ela vai trabalhar, É, mas se ele aliando, prejuga, mas se ele tá prejulgando, se ele tá escolhendo, é porque ele tá habilitado, pô. entende? Só que ele está nesse nível aqui e eu Aham. estou pedindo que ele venha para esse, porque eu Pouquinho mais. sei que ele tem condições, A capacidade humana, sei sem que ele dúvida. tem. Então eu não posso o quê? Limitá-lo. E óbvio, como ele fala, né: "Você é o meu grilo falante". Ok. Que seja. Já outros pacientes falam: "Você parece um fantasma na minha vida. Eu tô lá muito bem, dali a pouco vem a sua voz, porque você precisa respirar". Eu falei: "Que ótimo, né, então tá fazendo efeito, um Tá, trabalho exatamente. tá valendo a É pena, né". lógico. Então assim, eu vou aliando ciência, tecnologia, humanidade e a minha experiência, porque eu vivo isso no cotidiano. Uhum. Eu sei o que é ter dificuldade. Ninguém precisa falar para mim, porque eu sei. Eu sei quando eu tenho 10 laudos para preparar, 20 laudos para preparar. Eu sei quando eu olho para aquela pilha. Ai, Ô, animação. tem tudo isso. O que eu faço, né? Eu vou fazer isso aqui. Eu sei como eu funciono. Então eu, dentro das minhas limitações, eu vou escolher o quê? As melhores estratégias, mas para isso eu preciso conhecer a técnica. E para conhecer a técnica, eu tenho que estudar. É interessante você falar isso, olha só, eu vi uma anotação aqui, que eu vou ler para você e ver se vai fazer sentido, tá bom? Dentro do que você me disse, a parte mais impactante para mim
como eu também sou TDAH, é aqui, ó. Quando sua mente organiza, a sua mente responde, né. Você toma decisões com segurança, você diminui a sua ansiedade, você encontra leveza e foco, não porque você é impecável, mas porque você aprendeu a lidar com o seu próprio pensamento. Que é a transformação da neurociência, que é a base de tudo, que é o que você está entregando para mim hoje, É é o que isso, você está falando hoje. é Então, isso. quando você conecta isso, quando você começa a transformar vidas, aí você falou ali daquela aquele monte de laudos, né, aí eu vou te dar eu vou te dar um adendo, né, eu falo assim: "Aquilo não são mais laudos, aqueles são vidas que serão É transformadas por exatamente você". isso. Entendeu? É incrível, É né? exatamente isso, porque quando eu olho, né, para aquela pilha que eu penso: "Ai, mas Uhum. poxa, mas só um pouquinho". Aí vem assim: "Você já parou para pensar na expectativa dessas Dessas famílias? pessoas. Uhum. Você já parou para pensar que a sua função é ajudar na condução da transformação dessas vidas?". E aí, Richard, liga um negócio aqui dentro É, e eu viro uma máquina. é como acontece comigo quando Eu eu viro uma tenho máquina e ali eu, sabe, eu vou produzindo, produzindo, produzindo. Então assim, é essa a minha missão, é transformar vidas. Vida de pessoas com TDAH, vidas de pessoas, né, que têm dificuldade de atenção, de procrastinação. Eu costumo dizer para os pacientes o seguinte: "Sabe como é que eu tô te vendo? Você está aqui embaixo, com uma mochila pesada, e aí você chegou lá na base da montanha, e você olha para aquela montanha e você diz: "Quê? Eu tenho que subir tudo isso? Com esse peso aqui? Ah, não vou não. Fica aqui, fica aqui". É a mente mentindo pra você, pra sua zona de conforto. E aí o paciente fala: "Caraca, Ana, é isso, não dá para subir a montanha". Dá, eu subi na época em que eu não fiz terapia, porque isso tudo veio depois. Cara, você acredita que eu nunca fiz terapia na Ó, vida? eu não fiz terapia, eu nem sabia primeiro, eu nem sabia qual era o diagnóstico. Eu sabia que eu era burra e preguiçosa, esse foi o meu diagnóstico, Eu passei por isso também. né. Então assim, se eu não tive diagnóstico, se o que me empurrou para pra que eu para estar onde eu estou, foi a minha mãe. A minha base, minha mãe, quando eu falo minha mãe e meu pai, porque com toda a falta de conhecimento dela, porque, né, não tem estudo, aquela coisa, mas ela me pegava pela mão e, assim, eu apanhei muito, eu fui muito encapetada. Ixi, Eu eu dei apanhei muito também. trabalho para minha mãe, Moço, muito. dá pra dividir então, porque eu também. Então, assim, se eu sou o que eu sou, eu agradeço muito aos meus pais, que me conduziram sem ter diagnóstico, sem saber, só sabiam que eu era encapetada. Eu aprontei muito, não aprontei pouco não, aprontei muito, sabe. Então, assim, eu fiz coisas que hoje eu penso: "Meu Deus do céu, como eu coloquei minha vida em risco". Carro, a família não gostava de andar comigo. "Não, você tem pé pesado, você tem um pé pesado". Então, desse processo todo, eu tenho a minha família que é a minha base, os meus pais, minha mãe, que sempre esteve ali do meu lado, me incentivando: "Vai que você vai conseguir sim, como é que você não vai conseguir? Você vai conseguir". Me dando uns tapetes, me botando de castigo, e eu estou onde eu estou. Então é o que eu falo para os meus pacientes: se eu não tive o tratamento adequado, porque o meu diagnóstico ele foi tardio, e se eu estou aonde eu estou, você agora na mais tenra idade, tendo a sua família, tendo diagnóstico, profissionais capacitados, medicação, rapaz, como é que você não vai fazer? Como é que você não vai se transformar? Então você não vai fazer se você não quiser. Então, eh, a questão ela está da empresa, organizamente, do espaço
de expansão cognitiva, ele está para além de, porque é a minha missão, porque eu estou aqui para isso. E dá pra ver que seus olhos brilham quando você fala, né, você é apaixonado por isso. Isso que é incrível, né. Bom, gente, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que o papo tá muito bom, é uma notícia que estamos chegando ao final desse mais MR7 Cast, que trouxe aqui essa pessoa, essa mulher maravilhosa, a Ana Cláudia. Ana Cláudia, gratidão imensa. E vou deixar os microfones abertos, olhando para aquela câmera, a mensagem que você quer deixar para as pessoas que estão te assistindo. É muito simples, vem com a gente, que você vai ter resultado.